Será que falar de religião na Europa é perigoso? Depende de qual religião você está falando. Se você estiver criticando o islamismo, então é bom você ter cuidado. Olá, hoje eu vim trazer a resenha de um livro fantástico aqui para vocês. O livro de hoje é Infiel, da Ayaan Hirsi Ali. Aí você vai se perguntar, quem é Ayaan Hirsi Ali? Bom, Ayaan Hirsi Ali nasceu na Somália em 1969 e ela morou na Somália, na Arábia Saudita, na Etiópia, no Quênia, e depois ela conseguiu asilo na Holanda, onde ela estudou ciência política e depois virou deputada. Aí você vai dizer, é só uma história de uma imigrante? Não, aí é que tá. A Ayaan, ela cresceu na Somália, como a Waris Dirie, daquele filme Flor do Deserto, que eu vou deixar linkado aqui, ela também, infelizmente, sofreu essa mutilação genital, só que ela ainda era uma muçulmana devota. E quando o pai dela decide casá-la a contragosto com um homem que ela não conhecia, não amava, ela resolve fugir para a Holanda. E lá ela pede asilo, consegue asilo e ela começa a repensar a religião, os costumes. Então, ela vai escrever nesse livro sobre esse processo todo. A vida dela na Somália, os costumes lá, o início da guerra civil, e essa parte é interessantíssima. O livro todo é interessantíssimo, mas essa parte dos costumes somálios, de como a guerra civil começou, realmente abre os olhos da gente. Eu achei bem similar com a situação do Afeganistão, aquele monte de clãs brigando, governo corrupto. Vale muito a pena ler. E ela vai contar também como era a vida dela na Arábia Saudita, as diferenças entre o Islã da Arábia Saudita com a Somália, como foi a vida no Quênia, na Etiópia. E depois ela vai falar da vida na Holanda, nesse choque cultural que ela teve, não apenas em relação aos costumes, mas ao ver que o governo holandês funcionava. E ela vai falar também do comportamento dos imigrantes, não apenas os somalis, mas os turcos, os marroquinos, em relação a essa cultura da Holanda. E essa análise que ela faz é bem honesta, não tem nada de politicamente correto. E ela vai, conforme ela vai analisando isso tudo, ela vai percebendo que a fé islâmica tem muitos problemas. Então ela vai de muçulmana devota para ateísta. E ela, nesse trabalho que ela faz no governo holandês, ela vai fazer muitas críticas ao Islã. Por isso, inclusive, ela foi ameaçada de morte. E ela vai procurar criar leis na Holanda, criar bancos de dados que mostrem a situação das mulheres e crianças muçulmanas. Porque, como ela vai dizer, isso me lembrou A Estranha Morte da Europa, do Douglas Murray. Existem sociedades paralelas na Europa. Existe a cultura local, no caso da Holanda, e as comunidades de imigrantes continuam reproduzindo os costumes, muitas vezes que violam os direitos humanos, ali naquela sociedade. E a sociedade do país muitas vezes faz vista grossa para não parecer racista, para não parecer xenófoba, e ela vai criticar muito isso, essa ideia de tolerância, de politicamente correto. E a gota d'água vai ser quando ela fizer um filme junto com um diretor chamado Theo Van Gogh. Ela vai fazer um filme criticando o Islã e criticando como essa fé ela é prejudicial às mulheres. E o filme vai ser divulgado. E aí essas ameaças de morte que ela já recebia antes por criticar o Islã em palestras e em programas de televisão, elas vão aumentar muito. Então ela não consegue mais, por exemplo, sair de casa sem ter segurança do serviço secreto, da polícia, de tudo. E o diretor do filme, o Theo Van Gogh, ele vai ser assassinado por conta desse filme. Então,
é a biografia de uma mulher muito corajosa, que não tem papas na língua, que vai dizer o que tem que ser dito, que vai desagradar os muçulmanos e vai desagradar o pessoal do politicamente correto. Ela vai fazer uma crítica também ao multiculturalismo. O livro, ele é muito bem escrito. É quase como se fosse um livro de suspense, porque acontece tanta coisa com essa mulher e assim as coisas são surreais. Se fosse um livro de ficção, eu acho que eu teria dito, não, gente, aí estão abusando da nossa boa vontade, não tem como acreditar num negócio desse. Mas é uma biografia, uma história verdadeira. Eu fiquei impressionada com a resiliência da Ayaan Hirsi Ali e também com a forma como ela escreveu. Por tudo que ela passou, a gente poderia esperar assim, um texto amargo, mas ele muitas vezes tem vários momentos em que ele é até engraçado, o que me surpreendeu bastante. É um livro de 512 páginas, mas você lê assim num dia, porque você pega e você não consegue parar. Você quer saber o que vai acontecer. E você fica assim, perturbada com a história. Aí eu tenho que dizer, tem muitas passagens que mostram uma violência assim extrema. Mas eu acho que é importante a gente saber dessas coisas. A gente não pode fechar os olhos. Para quem quer saber mais da Ayaan Hirsi Ali, tem vários vídeos dela aqui no YouTube falando sobre essas questões. Ela teve que fugir para os Estados Unidos, porque a vida na Holanda ela não conseguia mais viver lá por conta das ameaças, por conta desse clima que ela estava sendo literalmente caçada pelos islamistas. Então agora ela mora nos Estados Unidos e ela escreveu outros livros também falando desse tema, críticas ao Islã, críticas a essa sociedade multiculturalista, crítica a esses políticos e a esses intelectuais que fazem vista grossa, que acham que conhecem o Islã, que dizem que o Islã é uma religião de paz, que não oprime ninguém. Então ela tem vários livros falando sobre isso e eu pretendo ler os outros livros dela. Esse foi o primeiro que eu li. Eu recomendo muitíssimo. Não confunda de novo com o Waris Dirie, que também é uma refugiada somália, que também tem um trabalho em prol das mulheres e das crianças muçulmanas, mas é uma outra pessoa com uma outra história, que também vale muito a pena ver. Eu fiz uma resenha do filme que conta a vida da Waris aqui no canal, eu vou deixar linkado no final desse vídeo. Eu acho também que seria muito bom que alguém fizesse um filme sobre a Ayaan Hirsi Ali, porque daria um excelente filme, mas até agora não foi feito. De qualquer forma, são histórias parecidas, mas não confunda as duas, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo linkado também a minha resenha do livro do Douglas Murray, A Estranha Morte da Europa, que tem muito a ver com tudo que a Ayaan Hirsi Ali está dizendo. E a resenha do livro, O Guia Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, para você se aprofundar um pouco no assunto. E eu recomendo ativamente que você procure os vídeos da Ayaan Hirsi Ali aqui no YouTube. A maioria está em inglês, mas eu acho que não vai ser difícil encontrar algo que esteja, pelo menos, legendado, certo? Fica aqui a minha dica. Eu vou mostrar a capinha de novo para vocês, ó. O título é Infiel. A autora é Ayaan Hirsi Ali, o subtítulo é A História de uma Mulher que Desafiou o Islã, e ele é da Companhia das Letras. Vale muitíssimo a pena, é um livro assim que tem que ser lido. Se você já leu, comenta por favor aqui abaixo o que você achou. Se você ainda não leu, comenta se ficou curioso, curiosa para ler. E se você conhece similares, também deixa o recadinho aqui abaixo, que eu quero muito saber, tá? No mais, não esquece daquele processo todo, se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, tá bom? A gente vai se ver num próximo vídeo, eu agradeço a sua atenção, beijo e até a próxima.